Aleluia! A graça e a paz do Senhor, amém? Deus é aquele que está conosco. E esse domingo abençoado, Ele tem uma palavra ao nosso coração. E estaremos meditando na palavra do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia, aleluia, em 1 Samuel, capítulo 1. Louvado seja o nome do nosso Deus. E nós encontramos nessa palavra, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 a 20, nos fala da história de uma mulher que temia a Deus. E a Bíblia nos mostra que Ana chega diante do altar de Deus e ela ora ao Senhor. Podemos ver uma mulher que desejava ser mãe, receber, aleluia, esse presente de Deus. Seu coração estava aflito, amargurado, porque ela desejava ter um filho, ainda mais naquela época, irmãos e irmãs. Naquela época, a mulher que não podia ter filho, não dava filho ao seu marido, era uma desonra. Imagina o coração daquela mulher aflito, desesperado, e a sua rival a perseguindo e falando que ela não era capaz de dar filhos ao esposo. E a Bíblia nos mostra que ela se põe a buscar a Deus. Ela vai até o templo do Senhor, ela vai e desce em oração. A Bíblia diz que ela ora a Deus e chora muito diante do Senhor. Ela apresenta a sua humilhação, sua tristeza, a sua angústia. E nós encontramos na Bíblia vários versículos que nos ensina que através da oração nós vamos alcançar muitas vitórias. E é interessante que todas as vezes que você apresentar diante de Deus o seu pedido, a sua aflição, a sua angústia, meu irmão, minha irmã, Deus estará pronto para te ouvir e te responder. Existe solução para o seu problema. Existe solução para a sua vida. E a chave da nossa vitória é a oração. Quando você ora, você está falando com Deus. Quando você ora, é um momento, você e Ele está pronto para te ouvir, porque você é filho amado, você é filha amada também. Deus é aquele que ouve a oração do seu povo. A sua oração, meu irmão, tem valor. É por isso que o diabo luta para você parar de orar, porque todas as vezes que você ora, ele perde. Todas as vezes que você ora, o milagre vem, a bênção vem, talvez está se aproximando, você ainda não viu, mas vai acontecer, porque a oração do justo tem efeito sim, porque nós encontramos diversas pessoas que oraram, que buscaram a Deus e tiveram resposta certa, tiveram ali um milagre em sua vida. E a Bíblia nos mostra que Ana foi uma delas. Ela era estéril, ela não podia ter filhos. A Bíblia diz que Deus havia fechado a madre dela. Eu me lembro várias pessoas que já orei e que também era estéril, hoje é mãe de 2, 3 filhos, até mais. Porque Deus é poderoso para curar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que pedimos, pensamos ou imaginamos. Isso era a aflição de Ana. Era isso que ela passava, era um momento de humilhação na vida dela, ela se humilhava em oração, porque o seu desejo era ser mãe. Nós louvamos a Deus pela vida de todas as mães. Aleluia. E a Bíblia diz que os filhos são herança, né, na vida de sua mãe, de seu pai. E tem muitos irmãos ricos aí, 24 filhos. Glória a Deus, 10, 5, 3, 2.
mas é um momento especial, onde só ela sabe o que sente. Como diz, mãe é mãe. E nós louvamos a Deus pela sua vida, você que é mãe, você aí que tem lutado pelo seu filho, para que ele aceite Jesus como Salvador, para que seja liberto, transformado. Vai acontecer, porque a sua oração não é em vão diante de Deus. Você aí, irmã, aleluia, que deseja um dia ser, Deus também, Ele conhece seu coração, Ele conhece os seus pedidos e Ele é fiel para te abençoar. Você, irmão, você, queridos, que estão aí clamando a Deus por um milagre. A palavra de Deus nesta noite é que através da sua oração, você vai receber o seu milagre. Nós não podemos parar, não podemos desistir, porque Deus, Ele não está com aqueles que desistem, que voltam atrás. A Bíblia mostra isso, que o coração de Deus, Ele não se alegra com aqueles que desistem, que param, que estão no meio do caminho e desistem da sua fé. Você não pode desistir da fé em Deus que você tem. Você não pode desistir, você não pode parar de orar, de buscar a Deus. Para de olhar para as circunstâncias, para os problemas, para de olhar para as dificuldades. Comece a enxergar Deus na sua vida e você vai vencer. Você vai viver os milagres que Ele tem para você. Porque Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é justo. Ele sabe o que você precisa hoje, meu irmão, minha irmã. E a Bíblia nos mostra que Ana aflita, angustiada, porque o que mais ela... Aleluia, louvado seja Deus. Você está me ouvindo? Dá um glória a Deus aí. Aleluia.
Deus é fiel e Ele tem vitória para todos nós. Deus é aquele que zela por você, que zela, aleluia, por todos nós. Dê um glória a Deus aí, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, nós estávamos aqui, aleluia, falando sobre um testemunho aí do missionário. E ele é brasileiro, então ele tremendamente, glória a Deus. Deus fez uma obra ali, glória a Deus, na vida dele. E levou ele para a África para pregar o evangelho. E ele disse que um dia ele estava orando lá no monte, estava orando, buscando a Deus. E de repente uma mulher, uma mãe, sobe no monte, gritando em gritos com a criança no colo. E aquela criança estava totalmente morta. Ela estava morta, sem vida ali. E ele não novamente. E ele faz uma oração. E naquele momento, aquela criança que estava morta, Deus trouxe vida. Aleluia! Porque esse é o nosso Deus, é o poder da oração, meu irmão. Nós vivemos e adoramos, vivemos na presença de um Deus real, verdadeiro, poderoso. E acreditamos inteiramente que Ele é o Deus do impossível. E ele diz que ficou maravilhado porque Deus ainda não tinha usado ele daquela forma. E lá no monte, quando ele estava orando, Deus fez esse milagre. Ele disse que o coração dele ficou tão feliz em ver aquele milagre, mas ele se achou muito depois. Ele disse que começou a se achar melhor do que alguns irmãozinhos que estavam ali orando, buscando a Deus, foi o que ele disse. Então, um certo dia, um pastor olhou para ele e disse assim: irmão, missionário, vamos para o monte. Aí ele disse: agora o pastor vai saber que no Brasil nós oramos mais do que os irmãos da África. Ele vai saber, ele vai cansar, porque eu vou orar muito e vou mostrar para ele que o Brasil ora mais do que a África. E ele disse que foi com o africano, o pastor africano, e subiu ao monte, e aquele pastor subiu e ele começou a orar, e aquele brasileiro começou a orar, o missionário brasileiro orar. Enquanto isso, o pastor africano estava de joelho em silêncio. E ele começou a andar, ele estava de joelho, o brasileiro, e orou. Ele olhava para o pastor da África, o pastor estava em silêncio de joelho. E ele disse que passou meia hora e aquele homem não se mexia. E ele já tinha levantado, andado, já tinha ajoelhado de novo, já havia deitado ali na terra orando. E o pastor continuou lá da África. O africano continuou de joelho em silêncio, orando em silêncio. E ele disse assim: não, já passou uma hora, eu vou chamar o pastor. Não vou passar essa vergonha, eu vou continuar orando. E passou 1 hora, 2 horas. E ele disse que era bem cedo, era 8 da manhã, agora já era 10 da manhã. E foi passando o horário, meio-dia, 1 hora, 2, 3 da tarde. E ele disse: não é possível, o pastor morreu de joelho. Não é possível que ele ainda está orando. De manhã, de 8 da manhã até agora, 3 horas da tarde. Não, vou chamar. E ele disse: não, vou esperar mais um pouquinho. E ele disse que já estava olhando para o pastor, porque pensava: será que ele morreu de joelho? E ele continuou ali, no monte. E foi dando 5 horas da tarde. Quando deu de 18 horas, 6 horas, o pastor abriu os olhos e disse: vamos, meu irmão. E ele disse: o homem estava vivo. Pensei que ele estava morto de joelho. E aí ele entendeu, irmãos, ali, que ele não orava, mas que o povo da África orava muito mais do que ele. E ele entendeu que Deus estava convidando ele para orar. Naquele dia, o pastor olhou e disse: vamos inaugurar uma igreja hoje.
nós vamos inaugurar uma igreja. E ele disse, é mesmo? Ele ficou todo animado. Eu nem sabia, pastor, o senhor não falou nada. Nós vamos inaugurar hoje uma igreja. E eu quero que você venha comigo. E ele disse que foi. E de repente, o pastor está indo na direção. E ele olha e fala, ué, mas eu não estou vendo nenhuma igreja. O pastor está indo para a direção do centro de Macumba. Que esquisito. E o pastor bate na porta do centro de Macumba. Um homem atende e ele fala, eu quero falar com o dono. E vem uma senhora. E ele pede para entrar e ela deixa entrar. Naquele momento, quando o pastor entrou no centro de Macumba, as pessoas que estavam lá, todas caíram endemoniadas. E quando elas estavam endemoniadas, o pastor só fez uma oração e todos ficaram libertos. Ele olhou para todo mundo que estava dentro do centro e falou, hoje, às 19h30, eu estarei vindo para inaugurar uma igreja nesse lugar, porque a partir de hoje, isso aqui não é mais um centro de Macumba, mas será a casa de Deus, vai ser a igreja do Senhor, e às 19h30 eu quero todos vocês aqui limpinhos, e a igreja arrumada, porque a partir de agora, isso aqui é uma igreja. O missionário brasileiro olhou para o pastor e disse, meu Deus, pastor, tá doido, como é que esse povo vai obedecer ele? Ninguém vai obedecer não. E ele disse que foi para casa, se arrumou, desconfiado, mas foi. E quando chegou naquele lugar, aquele centro, já era uma igreja. As cadeiras arrumadas, eles haviam preparado uma mesinha para ser o púlpito do pastor. E naquela noite o pastor orou, o pastor pregou. E hoje é uma das igrejas maiores naquele lugar da África. Porque o poder da oração, o poder de Deus se manifesta em nossas vidas através da oração. É orando que você vai vencer. É orando que você vai viver o que Deus tem para a sua vida. E o diabo tem que correr. O inimigo tem que correr. Tudo que se levantar contra a tua vida tem que cair. Porque maior é o Deus que nós servimos, que não brinca, que não erra, que não falha, que ouve o nosso clamor, a nossa oração. Deus está te ouvindo, meu querido. Deus está te ouvindo, minha querida. E haverá resposta de cura, de milagre, de libertação no meio dos teus. Haverá resposta de Deus. Aonde você não pode agir, Deus estará agindo. Porque Ele é poderoso. Então aquele brasileiro chegou no Brasil. Eu estava lá quando ele contou essa história. E ele disse, eu aprendi que no Brasil precisamos aprender a orar mais. Temos que orar mais. Temos que buscar mais. Temos que nos humilhar mais na presença de Deus. Porque Deus quer fazer grandes milagres através de nós. Você quer ser um instrumento de Deus? Então ore. Você quer viver o que Deus tem na tua vida? Você quer resolver alguma causa no nome de Jesus? Ore. A oração do justo tem efeito. Amém? Sua oração tem efeito nos céus e manifesta aqui na terra o poder de Deus através da nossa oração. Então vamos continuar orando, buscando ao Senhor e não desistindo, porque Deus é aquele que tem vitória para todos nós. Amém? Antes de orarmos, nós vamos orar agora e logo após nós vamos orar pelas mães e vamos sortear aqui, tá bom? Amém? Em nome de Jesus, vamos orar nesse momento. Diga assim, Senhor, perdão pelas minhas falhas. Me ensina a ser melhor para Ti, a orar mais, a buscar mais da Tua face. Porque eu sei que é a Tua presença que se manifesta em minha vida, que me faz mais do que vencedor. Senhor, renova as minhas forças, me ensina a agradar teu coração, me ensina a viver os teus milagres, repreende toda ação maligna contra nós, põe os teus anjos ao nosso favor, desfaz todas as obras de Satanás, opera em nós os teus milagres e nos faça o instrumento que o Senhor quer, nos usa com autoridade. Nos usa com ousadia, responde a nossa oração
e manifesta o teu poder em nome de Jesus. Amém. Ana se tornou mãe, aleluia, de um grande profeta, sacerdote e juiz. Deus é fiel. Samuel, filho de Ana, porque Deus ouviu a oração daquela mulher. Deus é aquele que ouve a tua oração. Deus é aquele que vai te dar respostas e vitórias. Mas lembra que todas as vezes que você se apresentar diante de Deus, precisa ser de coração, precisa se entregar por inteiro, precisa se converter à vontade dele. E aí ele fará o impossível acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia.